A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse trabalho e vamos iniciar o nosso tema. Hoje nós temos um tema extremamente importante, que é sobre a realidade do inferno, né? E por que esse tema ele é tão importante? A resposta é muito simples. 99% das pregações não falam mais sobre o inferno. Falam mais sobre bênçãos, sobre vitórias, né? Então, esse seria o primeiro ponto da importância de a gente abordar esse tema. O segundo ponto é que essa falta de pregação sobre o inferno, ela traz um problema. As pessoas podem achar que o inferno não existe, simplesmente pela ausência de pregações falando sobre o tema, né? Então, as pessoas podem achar que o inferno é uma lenda mitológica, tá certo? E o terceiro ponto da importância desse tema é que o inferno é uma doutrina bem defendida na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia Sagrada. Então, essa temática sobre o inferno ela é bem defendida em toda a Bíblia. A Bíblia dedica bastante tempo para falar sobre esse tema. Então, ou seja, o inferno é real. E o outro motivo, né, seria o quarto, para demonstrar a importância desse tema, é que muitos transmitem uma falácia, dizendo que Deus é bom demais para poder punir o homem. Então, a gente vai aqui tentar demonstrar o que de fato a Bíblia fala sobre o inferno, tá certo? Então, antes de eu iniciar, gostaria aqui de fazer uma abertura de parênteses e falar que a gente vai usar a palavra inferno aqui de forma análoga à punição de Deus, ou seja, a condenação eterna. Então vamos estar usando a palavra inferno para representar a punição eterna de Deus, tá certo? Porque a palavra inferno, ela tem um significado gramatical específico que a gente deveria tratar em uma live específica, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar. Dado essas considerações iniciais, vamos de fato começar o estudo. Então, vamos apresentar aqui a doutrina do inferno, ou seja, alguns pontos que vão dar base ao nosso desenvolvimento. Primeiro ponto. Deus, ele criou limites para o homem que ele criou. Ou seja, Deus, pelo fato de ele ser o criador de todas as coisas, ele é o único ser habilitado que pode definir aquilo que é certo e aquilo que é errado, colocar limites e fronteiras na sua própria criação. Ele é o único ser habilitado para fazer isso, pelo fato de ele ter criado todas as coisas. Isso habilita ele a conseguir fazer essa definição sobre o que é certo e sobre o que é errado. E ele colocou uma punição caso o homem desobedecesse, né? Ou seja, Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 17. No dia que dela comerdes,
certamente morrerás. Então, ou seja, seria essa a punição caso o homem desobedecesse, ultrapassasse essa fronteira, esse limite a qual Deus impôs. Então esse seria o primeiro ponto. Deus criou o homem, colocou limites para ele e estabeleceu uma punição caso ele desobedecesse. Segundo ponto. Muitas religiões dizem: como Deus pode punir se ele é extremamente bom? Ou seja, Deus é bom. Então a punição, na visão dessas religiões, seria incompatível com a bondade de Deus. Entretanto, além da bondade, Deus ele tem outros atributos, Deus tem outras qualidades, e uma dessas qualidades é que Deus ele é justo. Isso está lá em Salmos, capítulo de número 119, versículo de número 137. Vamos fazer a leitura desse texto? Então vamos fazer a leitura. Salmo 117. Então, Salmo 119, perdão, versículo de número 137. Justo és, ó Senhor, e retas são as tuas leis. Então, ou seja, Deus ele é justo. Caso ele não desobedecesse, caso ele não punisse o homem que desobedeceu, e ele já tinha estabelecido uma punição, como a gente observou em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 17, Deus ele estava sendo injusto. Ou seja, ele estava deixando a impunidade estabelecida, e a impunidade é uma forma de injustiça, e Deus ele é justo. Ou seja, ele retribui conforme a medida do ato. E segundo, Deus ele é santo. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 3. E a ira, aí a gente vai colocar um conceito novo aqui. A ira de Deus é a resposta pelo fato de toda vez que a sua santidade ela é violada, a resposta seria a manifestação da ira de Deus. Então, ou seja, a ira é a resposta da violação da santidade de Deus. Então, toda vez que a santidade de Deus for violada, ele vai responder com a ira. Justamente porque ele é santo. E a santidade exige essa resposta quando ela é violada. Então, vamos demonstrar esse conceito mais no decorrer desse estudo, lá na frente. Então, ou seja, estabelecido esses dois pontos, a gente vai mas sei que ainda muitos vão estar dizendo: mesmo já demonstrado que Deus ele é justo, que Deus ele é santo, que Deus ele colocou uma punição para poder punir o homem caso o homem desobedeça a Deus, mas ainda não acreditamos que Deus possa castigar o homem. Isso ainda parece incompatível com Deus. Então eu vou mostrar aqui 5 pontos que a Bíblia mostra de forma cristalina Deus castigando o homem pela sua desobediência e pelos seus atos incompatíveis com a palavra de Deus.
Então vamos fazer a leitura. Primeiro ponto, a Bíblia diz que do céu, ou seja, de Deus, é que se manifesta a ira sobre os homens. Então, ou seja, do céu é que se manifesta a ira sobre os homens. Vamos fazer a leitura em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 18. Vamos fazer a leitura aqui. Então, ou seja, muitos vão alegar, não, Deus é extremamente bom, jamais ele vai castigar o homem. Já Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz o contrário. Ele diz que é do céu que se manifesta a ira de Deus. Ou seja, do próprio Deus é que se manifesta a ira sobre o pecado humano. Então vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então tá aqui, apresentado o primeiro ponto. Vamos apresentar agora o segundo ponto. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos iradas de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos iradas de Deus. Vamos fazer a leitura de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 31. Então vamos fazer a leitura. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, ou seja, está claro aqui que Deus, ele entra em juízo com o homem, né? Que Deus castiga e Deus emite uma punição aos atos errôneos do homem. Então, essa falácia dessas religiões, elas não conseguem se sustentar à luz da palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos citar agora o terceiro ponto. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. E uma clara analogia do juízo de Deus. Então vamos fazer ainda a leitura de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 29. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 29. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu sei que muitos vão falar assim, mas você isolou o versículo, será que o contexto está falando sobre o juízo? Então vamos fazer a leitura do versículo anterior. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Aí, vírgula, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, ou seja, o autor que está dizendo que a gente tem que servir a Deus com reverência e temor, pois Deus é um fogo consumidor. Então, não está sobrando brechas para sustentar essa teoria de que Deus não castiga as pessoas. Deus é bom demais para não castigar as pessoas, né? Então vamos agora ao quarto ponto. A Bíblia diz claramente que ele entra em juízo com o pecador. Salmos, capítulo de número 1, versículo de número 5. Então vamos fazer a leitura de Salmos, capítulo de número 5, versículo de número... Capítulo de número 1, versículo de número 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Salmos capítulo de número 1, versículo de número 5. Está ficando claro que a Bíblia ela defende que Deus ele estabelece uma punição, né? A gente está mostrando aqui em diversas passagens, mas vamos continuar. Agora vamos para o quinto ponto. A Bíblia diz claramente: Deus lança o homem no inferno. Claramente e abertamente. Vamos fazer a leitura aqui de Salmos, capítulo de número 9, versículo de número 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, ou seja, esses 5 pontos demonstram que Deus estabelece sim uma punição para o homem. Mas a gente sabe que existem os grupos que resistem, né? Já mostrei aqui diversas passagens, mas sempre existem os grupos que resistem, que vão fazer a seguinte alegação: ah, tudo bem, a gente já percebeu que Deus pune. Ele é bondoso, mas ele pune. Mas a gente sabe que Deus ele é misericordioso. Então, no juízo, ou seja, quando ele estiver julgando o homem para punir, ou seja, o grupo anterior que eu citei dizia que Deus nem levava o homem a juízo, porque Deus era muito bom, ou bom demais para levar o homem a juízo. O segundo grupo diz que ele pode até levar para juízo, mas que a misericórdia de Deus vai ser estabelecida e o homem vai ser livre. Então, da punição, né, pela misericórdia de Deus. Então vamos estudar se de fato essa misericórdia ela vai livrar o homem no dia do juízo. Vamos entender o que é a misericórdia de Deus e como ela atua e o período em que ela atua. Vamos lá? Então a Bíblia diz que Deus ele é tardio para irar. Ou seja, Deus é longânimo. O que é que significa isso? Deus ele é paciente. As pessoas vão cometendo os pecados e Deus ele não castiga de imediato e nem leva a pessoa a juízo de imediato. Ou seja, ele dá um tempo para a pessoa mudar o seu comportamento. Isso a Bíblia chama de a longanimidade de Deus. Ou seja, Deus é longânimo. Ele é tardio em irar-se, mas ele ira. Ou seja, ele é tardio. Não quer dizer que ele não ira, ele simplesmente dá um tempo. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus que ensina esse princípio? Então vamos fazer a leitura do profeta do Antigo Testamento, Naum, que fala sobre isso, tá certo? Então vamos fazer aqui a leitura. Vocês têm a livre disponibilidade de escreverem aí nos comentários. Vocês podem escrever aí nos comentários e deixar a opinião de vocês referente ao estudo, se vocês concordam ou não concordam, enfim, vocês têm essa liberdade. Então, vamos fazer a leitura do profeta Naum? Naum 1, versículo de número 3.
O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Então, ou seja, está claro aqui. Deus ele é tardio em irar-se, mas ele ira. E ele não tem o culpado por inocente. Então, ou seja, a misericórdia de Deus é justamente esse período de tempo que ele dá para o homem se converter. Para o homem ter a oportunidade de se converter, né? Então, esse período de tempo já é a misericórdia de Deus. Mas a gente vai demonstrar isso com outras passagens, para ficar bem claro, tá certo? Como eu falei, muitos dizem que Deus só vai estabelecer a misericórdia no dia do juízo. Só como eu já acabei de antecipar, a misericórdia de Deus é justamente esse período de tempo que ele dá para o homem se arrepender, até ele estabelecer de fato o juízo. Então a misericórdia não vai ser no dia do juízo, ela já está sendo exercida agora. E eu vou provar isso com duas passagens bíblicas. Vamos fazer então a leitura de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 10. Então, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, capítulo de número 2, versículo de número 10. Diz assim o texto sagrado: antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, ou seja, Pedro está deixando claro que a misericórdia está no tempo presente, alcançastes misericórdia. Aqui numa clara referência a nós gentios. Então, ou seja, a misericórdia ela está sendo exercida agora. Tá certo? Então Deus realmente ele é misericordioso, ele é misericórdia. Mas a misericórdia está sendo estabelecida agora. Tá certo? E não como muitos pregam no dia do juízo. E para que isso fique mais claro ainda, mesmo já tendo citado Naum e agora Pedro, a gente vai citar agora a segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 2. Então, 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 2. Pois ele diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Digo-te, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Então, ou seja, Paulo deixa mais claro isso. Paulo está usando uma referência aqui do Antigo Testamento, e ele está dizendo ou seja, ele está aqui deixando claro uma fala de Deus, dizendo, olha, ouvi-te em tempo aceitável. Ou seja, eu consegui ouvir vocês em tempo aceitável. E socorrer vocês no dia da salvação. Eu consegui fazer isso. Aí Paulo explica esse texto e diz, olha, essa passagem está se cumprindo agora. Ou seja, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Então, ou seja, Paulo também traz para o presente essa ação de misericórdia de Deus. Então, ou seja, o tempo aceitável para você se arrepender e Deus ser misericordioso é agora. O dia para você ser salvo é agora, não é no dia do juízo. Não espere chegar no dia do juízo e ser absolvido
pela misericórdia de Deus, porque a misericórdia dele está sendo exercido agora. A sua chance, a minha chance é agora, tá certo? Então, acho que agora ficou bem claro, né? Esses grupos que dizem que Deus é bom demais para punir, a gente já mostrou que Deus pune. E esses grupos que dizem, não, Deus ele pode até punir, mas no dia do juízo ele vai estabelecer a misericórdia, a gente já observou que a misericórdia está sendo exercida no tempo presente. Então, só resta agora a gente entender o que Jesus fala sobre o inferno, né? Jesus, ele é a maior autoridade bíblica. O Antigo Testamento falava sobre um Jesus que viria. O Novo Testamento fala sobre um Jesus que veio e que voltará. Então Jesus, ele é o centro da Escritura. Jesus, ele é a essência de toda a Escritura, ele é a maior autoridade bíblica. Então vamos ver o que Jesus fala sobre o inferno. E eu vou até trazer uma nota de rodapé. A maioria das referências, que eu não escolhi todas as referências que Jesus falou sobre o inferno, que foram muitas. Jesus falou mais sobre o inferno do que outros temas. Jesus falou bastante sobre o inferno, né? Então, se hoje a igreja não está falando sobre o inferno, ela está deixando de trazer a mensagem de Jesus, porque Jesus falou bastante sobre o inferno. E as passagens aqui que eu consegui selecionar para a gente falar aqui, a maioria fala sobre o relacionamento do inferno e os cristãos, né? Nem o inferno e os ímpios, né? Porque muita gente pensa que inferno é só para homicida, ladrão, usuários de droga, adúlteros, né? Mas não. O inferno, ele está aí ameaçando a humanidade e ele pode levar pessoas que estão até mesmo dentro da igreja, caso essas pessoas não observem e não tenham temor à palavra de Deus, tá certo? Então vamos lá. Eu selecionei 8 referências de Jesus sobre o inferno. 8. Então observem que Jesus falou bastante sobre o inferno. Jesus fala que o joio será levado para o inferno. Irmão Bruno, o que é joio? Joio é aquela pessoa que está dentro da igreja, mas não é um cristão autêntico. Ou seja, não é um ímpio que está lá fora. É uma pessoa que está dentro da igreja, mas não é um cristão autêntico. Não é trigo. Então vamos fazer a leitura, Mateus capítulo de número 13, versículo de número 39. Então, o crente que não é autêntico vai para o inferno. Infelizmente, foi Jesus que falou. Mateus 13, treze, 39. E o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será consumado deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado, e todos os que cometem iniquidade, e lançá-losão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então está claro aqui. Jesus está dizendo que o joio será lançado no inferno. O crente não autêntico. Jesus também fala, agora é o segundo ponto.
O servo inútil será lançado no inferno. Então, ou seja, o crente que não trabalha, o crente que não cumpre a missão destinada a um crente cumprir, ou seja, o servo que é inútil será lançado no inferno. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 30. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então é bom fazer a obra. A terceira citação de Jesus, ele diz que o servo de Deus, que não dá um mantimento ao seu tempo, será lançado no inferno. Irmão Bruno, não entendi nada. Ou seja, os pastores, os pregadores, os professores, o irmão que não transmite a palavra de Deus, ou seja, o alimento, ao seu tempo, ou seja, no tempo oportuno, que é agora, será lançado no inferno. Como eu falei, 99% das pregações hoje não falam mais sobre o inferno. Então a gente está deixando de dar o alimento completo no tempo oportuno que é agora. A gente tem um grande risco, caso a gente não se arrependa, de sofrer o juízo de Deus. Vamos mostrar isso na Bíblia? Mateus capítulo de número 24, versículo de número 45. Então os pregadores, pastores e professores que ocultam a palavra de Deus, não transmitem ela como ela é, e em tempo oportuno, serão lançados no inferno. E não sou eu que estou falando, é Jesus. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a tua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar, servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que eu não espera, e a hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á, e lhe dará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, o juízo de Deus. Jesus sempre faz alusão ao inferno com essa figura de linguagem de pranto e ranger de dentes, né? Então vamos continuar aqui com agora a quarta citação de Jesus. Jesus está dizendo que todo aquele que não renunciar o que a Bíblia pede, será lançado no inferno, né? Então, vamos conferir isso na palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 5, né? Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, ou seja, Jesus ele faz uma referência aqui que caso a pessoa não pratique
o que a Bíblia pede para ela renunciar, que pode impedir de ela entrar no reino de Deus, ela será lançada no inferno. E isso é uma linguagem bem didática. Jesus está dizendo, olha, um olho é essencial. O que é que Jesus está querendo dizer? Se aquilo que você tem por essencial te causa escândalo, ou seja, pode escandalizar, impedir de você entrar no reino de Deus, lance fora, mesmo que seja essencial para a sua vida. Jesus está dizendo também, em uma parábola, sobre uma festa de casamento, né, as palavras das Budas, que a pessoa que está com um traje inadequado, ou seja, um cristão que não é autêntico, íntegro, não está com a vestimenta necessária. Quando eu digo vestimenta aqui, não digo a veste física, ou seja, ele não está com a sua vida totalmente transformada pela palavra de Deus, ele pode ser lançado no inferno. Vamos fazer a leitura desse texto? Mateus capítulo de número 22, versículo de número 11. Então, ou seja, o Evangelho de Cristo está sendo proclamado para as nações. E as pessoas estão sendo convidadas. Só que tem pessoas que estão entrando na festa e não estão com a vestimenta adequada. Ou seja, não está com a sua vida literalmente mudada pela palavra de Deus. Essa pessoa vai ser lançada no inferno. Vamos fazer a leitura? Mateus 22, 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? Então, Jesus fala bastante, né, sobre a condenação eterna. Jesus está dizendo que aquele que não tem uma vida piedosa, o que é uma vida piedosa? Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, não pratica a piedade de fato, essa pessoa também será lançada no inferno, né? Isso está lá em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 41. Então o cristianismo ele não pode ser só discurso, ele tem que ter uma vida prática. Então Mateus capítulo de número 25, versículo de número 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolheste, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos continuar aqui com a nossa análise. A hipocrisia pode levar a pessoa para o inferno. Irmão Bruno, o que é a hipocrisia? A hipocrisia dos fariseus, ela tinha duas características. A primeira,
Eles queriam fazer para serem aprovados pelos homens e não por Deus. Eles queriam ser vistos pelos homens e não por Deus. Essa era a primeira parte da hipocrisia deles. E a segunda parte, eles falavam e não praticavam. E a hipocrisia pode levar a pessoa para o inferno. Então, se a gente cometer essas duas características que eu citei aqui, que descreve a hipocrisia dos fariseus, a gente pode ser lançado no inferno. Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 29, essa é a 7ª citação de Jesus sobre o inferno. Vinte e três, 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, edificais o sepulcro dos profetas, adornai os monumentos dos justos, e dizei, se estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Está aí a pergunta retórica de Jesus, né? E para finalizar, a 8ª citação de Jesus, ou seja, a referência que ele faz ao inferno. Que o inferno é uma realidade. Está lá em Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 23, sobre a passagem de Rico e Lázaro. Ou seja, o inferno é uma realidade. Tá certo? Então, vocês observaram que Jesus fala muito sobre o inferno. Fala muito sobre a condenação eterna, né? Mas eu gostaria também de pontuar que o maior de todos os profetas foi João Batista, e esse testemunho ele alcançou do próprio Jesus. E o pilar da mensagem de João Batista, ou seja, a tônica, o refrão, o ápice da mensagem de João Batista foi justamente o inferno. Então, ou seja, o pilar da mensagem do maior profeta de todos os tempos, João Batista, foi o inferno. Vamos conferir isso na palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 10. Foi justamente com essa mensagem sobre o inferno que João Batista trouxe o pré-avivamento, né, para Jesus estabelecer o seu ministério. Então, como eu citei, Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 10. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, ou seja, João Batista deixou claro, o machado já está na raiz. A árvore, que é nós, não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Então, irmãos, gostaria de falar que hoje a gente não tem mais pregações que ensinam a realidade do inferno. Hoje, os pregadores não trazem mais esse tema.
E vocês aqui comigo conseguiram entender que Deus falou muito sobre esse tema, inspirando os profetas e os apóstolos e Jesus Cristo para falar sobre isso. Então Deus, através deste estudo, quer criar um despertamento, não só na minha região, mas estadual, nacional e mundial. A Bíblia fala muito sobre isso. Devemos pregar mais a palavra de Deus do que pregar sobre a palavra de Deus. É fácil a gente selecionar texto e dizer que estamos pregando a palavra de Deus. É necessário a gente pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, de forma maciça, fala bastante sobre o inferno. Então, deixar de pregar sobre o inferno é deixar de pregar a palavra de Deus. Mas eu gostaria de concluir mostrando que o apóstolo Pedro, ele demonstrou a prova para a gente saber que o inferno é real. Então vamos fazer a leitura rapidamente. A segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 5. Eles de propósito ignoram isto. Olha só, eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha só o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que pela palavra de Deus, todas as coisas foi criada. Então, ou seja, Deus falou, haja luz e houve luz. Então, ou seja, a palavra de Deus proferiu e aconteceu. E Pedro está dizendo que essa mesma palavra que um dia proferiu para criar os céus e a terra, essa mesma palavra tem proferido falando sobre a realidade do inferno. Então Pedro está dizendo que eles ignoram isso. Eles quem? Aqueles que dizem que Jesus não vai voltar. Ou seja, eles ignoram que o inferno é real. Por quê? Ele é real. Assim como o céu existe, o inferno também existe. Porque foi a mesma palavra que falou sobre ambos. Uma falou para existir o céu e a terra, e agora ela fala sobre a realidade e a existência do inferno. Então, qual é a prova de que o inferno existe? A criação de todas as coisas. Então, no dia que a gente duvidar que o inferno existe, vamos olhar para o sol. O sol existe? Então o inferno existe. Porque a mesma palavra que falou para o sol existir, falou também que existe o inferno. No dia que eu e você duvidar que o inferno existe, vamos olhar para a luz. A mesma palavra que falou para a luz existir, falou que o inferno é real. Então, ou seja, a prova da realidade do inferno é as próprias coisas criadas. Tá certo? E eu gostaria agora, no último tópico, explicar que o sofrimento do inferno é tríplice, ou seja, em 3 dimensões. O homem, ele é composto de 3 elementos: corpo, alma e espírito. E, infelizmente, muitas pessoas acham que a pessoa, caso seja condenada ao inferno,
vai só a sua alma para lá. Mas não, o sofrimento no inferno é tríplice. Vai o corpo para o inferno, vai a alma para o inferno e vai o espírito para o inferno. Eu até gostaria de criar um parênteses dizendo que alma e espírito, às vezes eles são sinônimos. Então quando a Bíblia fala de alma, ela também está falando de espírito. E quando ela fala de espírito, ela também está falando de alma. Certo? Mas, ou seja, o homem é composto desses três elementos: corpo, alma e espírito. E a condenação é tríplice. Irmão Bruno, o que é que significa isso? Que no inferno a gente vai ter três dimensões de sofrimento. O corpo é o elemento do ser humano que sente dor. Então no inferno existe dor? Existe, porque lá a pessoa vai estar em corpo. Lá não vai ter dipirona, não vai ter paracetamol, não vai ter Dorflex, não vai ter nenhum desses medicamentos para aliviar a dor. A alma é a sede das emoções pela psicologia. Então é a alma que ama, é a alma que sente medo, é a alma que sente alegria, enfim. Só que lá no inferno os sentimentos vão ser terríveis. Então lá no inferno a pessoa vai sentir medo, pavor, pânico, remorso. Todos esses sentimentos simultaneamente e simultaneamente também com a dor. E o espírito é a parte do homem que se relaciona com Deus. Então, lá no inferno a pessoa vai sentir a definitiva separação de Deus. Ou seja, nunca mais a pessoa terá uma ligação com Deus. Estará separada definitivamente e eternamente de Deus. E tudo isso, como eu falei, eternamente. Uma definição bem concisa sobre eternidade é que a eternidade é como se o agora, como se essa live nunca mais acabasse. Ou seja, não tem nem início e nem fim. É um eterno agora. E para provar que a condenação no inferno, que a condenação, para o inferno e o sofrimento é tríplice, ou seja, que a condenação para o inferno é tríplice e o sofrimento também é tríplice, ou seja, corpo, alma e espírito, vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28. E a gente finaliza a nossa análise. Mateus 10. Mateus 10, versículo de número 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11. Eu não vou fazer a leitura, eu vou deixar como exercício. Tá certo? Então, seja, sofrimento no inferno é tríplice: corpo, alma e espírito. Esse é o maior perigo que está ao redor da humanidade. E a forma de você se livrar deste perigo é a salvação em Cristo Jesus. Tem um vídeo neste canal chamado A Graça de Cristo. Assistam e observem como vocês podem se livrar deste perigo, que é a condenação eterna. Que Deus abençoe cada um de vocês.